Eu sou Rodrigo Racamada, sou professor da Exalc USP e orientador do Grupo Florestal Monte Olimpo. Esse podcast é o Silvicultural, em homenagem aos 30 anos deste grupo de extensão da Universidade de São Paulo. A gente está aqui com um convidado hiper especial que em breve apresentaremos. Antes, abrir a palavra para o Isaac. Obrigado, professor. Eu sou Isaac Bom Tempo, aluno aqui da Exalc, graduando de Engenharia Agronômica e de Licenciatura em Ciências Agrárias. Sou do 7º ano e o 2º ano do Grupo Florestal Monte Olimpo. Faço parte do projeto Redes Silviculturais, que lida com as estações experimentais do Departamento das Ciências Florestais e também com a nossa sede campestre aqui do campus. Ótimo. Nós estamos aqui com o professor José Luiz Stapp, que é professor que ajudou a fundar o Grupo Florestal Monte Olimpo, e a gente vai ter uma conversa super interessante. Eu acho que é a primeira vez que o professor Stapp participa de um podcast. É a primeira vez. Então, professor, antes de mais nada, te agradecer imensamente pela presença e começar perguntando sobre a sua formação mesmo. Onde você se graduou. A gente sabe que você participou de um grupo que teve a graduação em Engenharia Florestal e Agronômica. Se você puder começar contando isso e contar por que você escolheu essas profissões. Ok. Bem, obrigado pela oportunidade, é um prazer, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, né, 30 anos do Grupo Monte Olimpo, e basicamente a resposta para isso é que sempre eu tive essa vocação mais agronômica, mais agrícola, mais florestal. Mas, em verdade, eu comecei a estudar medicina. E, ao fazer medicina, e eu já estava no 2º ano de medicina, eu percebi o quão eu não gostava dessa área, o quão aquilo que me atraía enquanto criança, que era floresta e campo, né, meu pai tinha fazendas, me deixava chateado em exercer a medicina, em estudar a medicina. E conversando com meu pai, eu falei, pai, não vai dar, médico não... Ele tentou até me convencer, não, forma médico, você ganha dinheiro e compra uma fazenda para brincar. Eu falei, não vai dar certo, a minha vocação é campo. E ele obviamente entendeu, e aí eu abandonei a medicina da USP e vim para Exalc, como agronomia. Então eu entrei na faculdade na Exalc como agrônomo, e logo no começo já me encantei com a beleza da Exalc em termos de árvore e tudo mais. E fui atrás das árvores, e colegas meus já faziam florestal. Na minha república havia um florestal. E eu ia com ele ver o estágio que ele fazia. E nisso me veio a vontade também de fazer a florestal. E existia naquela época, a USP permitia os chamados biônicos, que podiam fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Então eu resolvi fazê-lo, havia outras pessoas que faziam isso. E daí no outro ano eu entrei em florestal. E só me realizando, tanto é que eu já fiz estágio em agronomia, foi o primeiro estágio, eu fui com fecundação de figo na horticultura. Então desde o começo eu queria pôr a mão na massa. Essa é um pouco a minha história de como é que eu parei nas 2 faculdades. Maravilha, professor. E um ponto curioso, viu, Isaac? Que isso é uma lenda aqui na Exalc, professor, que a sua nota final de conclusão do curso é tida como a maior da história, né? Tem essa lenda exalquiana. Você sabe qual que é a história? Eu não acompanho assim, mas eu sei que eu me formei em primeiro na agronomia. Se não me engano, minha média final foi 9,4. E no outro ano me formei também em primeiro em florestal, acho que a média foi 9,6 ou 9,7, né? Então, que eu formei em primeiro, eu sei, agora se é o recorde eu não sei. Reza a lenda que é top 5 da história da USP, né? É isso. É muito interessante, um dos seus colegas de ano que também foi biônico foi o Rildo Moreira, isso, né? Das estações gestor de Itatinga. Exatamente. Ele comentou sobre isso das notas. Agora, professor, sobre a sua área de atuação, trajetória profissional. Engenheiro na Ripasa, docências na Exalc Carolina do Norte, até a atividade profissional do presente momento. Como o senhor poderia
resumir um pouquinho para a gente. Legal. É interessante saber que, apesar de eu sempre me dedicar às disciplinas, nunca deixei nenhuma disciplina para trás, e por ser biônico eu tinha que fazer 9 por semestre, né? Mesmo assim, imediatamente me engajei em estágio. E o primeiro estágio foi esse que eu falei, em fruticultura, mas logo eu já mudei para o estágio em floresta. E foi numa empresa chamada Eucatex Florestal, com sede em Salto. E percebi que fazer o estágio era diferencial. O que eu queria era estar no campo. E deu muito certo, porque nessa época a empresa aceitava eu fazer estágio de sábado e domingo, e algumas vagas que eu tinha. Então isso, e além das férias. Então o primeiro estágio foi com essa empresa, em pesquisa florestal, né? Na época o Plínio foi meu mentor, ele era um engenheiro florestal, agrônomo, mas na atuação florestal do Instituto Florestal de São Paulo, mas estava deslocado na Eucatex. E aí começou minha paixão por pesquisa. E tão logo eu me formei, eu tinha 3 ou 4 oportunidades de emprego, todas em pesquisa. E dentre elas eu escolhi a Ripasa, que o engenheiro na época, que era o gerente, Baloni, que me convidou para ir para lá. Então eu larguei eu já estava como trainee na Eucatex e fui para a Ripasa, já na área de pesquisa, que era o que me atraía. E lá fiquei contente por muito tempo, até que o professor João Simões, né, que era a cadeira de silvicultura aqui, me telefonou e falou: Stapp, eu vou me aposentar. E aqui a gente percebe que você é uma pessoa muito talhada para educar os outros, gosta de dar treinamento, você foi nosso aluno, conhecemos você a fundo, pense em aplicar para a minha vaga. Eu pensei muito, eu estava muito bem, mas eu decidi que eu queria. Então, naquela época, pra você ter ideia, basicamente o meu salário foi reduzido em menos da metade. Eu largar a iniciativa privada para voltar para a universidade, mas era o que eu queria. E deu certo, graças a Deus, eu apliquei, passei no concurso e peguei a posição do professor João Walter Simões, né? Que com ele aprendi muito, porque ele ainda ficou comigo 2 anos, a gente trabalhando junto, fazendo a passagem do bastão, vamos dizer assim. Ai, que legal. Tá ok? Professor, você chegou a interagir com o professor Eládio do Amaral Melo? O professor Eládio muito pouco, né? Quer dizer, o professor Eládio, quando ele se aposentou, uma coisa bem conhecida no setor, o professor Eládio foi assim: no dia que ele se aposentou, ele não pôs mais o pé no departamento, no bom sentido. Ele não queria fazer sombra para os que vinham depois dele. Então, uma atitude muito certeira. Então, algumas oportunidades que eu tive com ele, inclusive tive a satisfação de, coordenando com o professor João Simões, nós levamos o professor Eládio de volta para a AMB para conhecer, rever as estações. Fazia muito tempo que ele ia lá, então eu tive esse prazer de estar com ele essas vezes. Daí tem muita história, né? Mas voltando à carreira, depois de entrar na USP, né, que entrei em 95, outubro de 95, já comecei a exercer as disciplinas do professor João Simões, que incluía manejo e regeneração e culturas florestais. E a USP, naquela época eu só tinha mestrado, tinha feito mestrado em estatística, né, na própria Exalc, e a USP me manda uma carta, entre aspas, não exigindo, mas recomendando que eu tivesse me inscrito num doutorado do prazo máximo de 2 anos. E que essa iniciativa fosse no exterior. Então, veja, a USP ela não deu dinheiro para o exterior, mas ela dizia: já que você está aqui, a gente gostaria que você fosse para trazer mais conhecimento do exterior. Então, eu pensei muito onde no exterior eu iria e o que eu estudaria. E aí eu tive muita sorte de, quando eu estava na Ripasa, recebi uma visita de um pesquisador americano para ver as atividades de pesquisa que eu fazia junto com o pessoal da Ripasa. Levei, abri trincheiras e discuti com eles como é que a floresta crescia. E o pesquisador falou para mim: olha, já visitei várias empresas no Brasil, mas você é a primeira pessoa que conversa comigo diferente. Mas eu percebo que você ainda não está bem treinado em ciência.
O dia que você resolver fazer ciência, se um dia você for estudar, vem estudar comigo. Eu gostaria de... Esse pesquisador era Dan Binkley, né? Que ele veio numa visita do Brasil e ficou aquilo. Então, quando a USP pediu que eu tomasse uma decisão, eu lembrei na hora do Dan. Já existia e-mail naquela época, 95, o e-mail começou a funcionar. Eu mandei para ele e ele falou, lógico que eu lembro de você e pode aplicar para cá. Então eu apliquei para lá e ao mesmo tempo apliquei Bolsa CNPq e FAPESP. E consegui a Bolsa CNPq para ir para lá. Mas também apliquei na Austrália e também consegui. E daí fiquei em dúvida, vou para os Estados Unidos ou vou para a Austrália, né? Porque a Austrália é o campo do eucaliptus. E liguei para o pesquisador australiano, Nambiar, e falei, Nambiar, eu tenho bolsa para ir estudar com você, mas também estou com uma oportunidade nos Estados Unidos. E ele falou, mas com quem nos Estados Unidos? Falei, com o Dan Binkley. Ele falou, então você não tem dúvida, vá para lá, porque eu não vou aceitar você. Porque o cara para te treinar é o Dan Binkley. E daí eu fiz isso. E foi muito bom, né? Foi um período bom, em que eu pude desenvolver uma nova área da ciência florestal chamada ecofisiologia florestal, que não existia na minha época, não existia esse termo, né? A fisiologia que existia era só a fisiologia de árvore, não tinha o contexto florestal. Só que nos Estados Unidos e na Europa já vinha o contexto ecofisiológico crescendo. Uhum. E o que sempre me preocupou era, e talvez isso eu herdei da medicina, que eu fiz 2 anos de medicina, e também lá na medicina estudava muito, lá a gente entendia as coisas. Então, por que eu aplicar potássio numa veia, alguém vai morrer se eu aplicar dose de excesso de potássio? Ah, porque o potássio entra na circulação, afeta isso, afeta aquilo. Então, a fisiologia humana é muito bem estudada. E eu senti falta disso quando cheguei em floresta. Por que a gente aduba? Ah, porque a árvore cresce mais. Mas isso não é resposta, cresce mais por quê? Né? Então, essa dúvida só é respondida com fisiologia. E é por isso que eu fui atrás dessa área para abrir. E graças a Deus eu acho que deu certo. Muito bom. Puxa, professor, e o próximo tópico, aqui acabamos falando da Colorado State University, né? Uhum. E da importância com os professores Eladio e João Simões. Agora, sobre a sua docência na Carolina do Norte. Ah, tá ok. Então, terminando o doutorado nos Estados Unidos, que foi muito interessante o doutorado nos Estados Unidos, porque nós montamos um projeto em ecofisiologia de eucaliptos do Brasil, lá na empresa chamada Copener na época. Foi o primeiro estudo de irrigação de eucalipto do ponto de vista ecofisiológico, que determinando toda a produtividade primária bruta, líquida e crescimento e alocação de carbono. Foi a primeira vez que no Brasil se falou em alocação de carbono em floresta, né? De forma bem estruturada. Só que o Dan tinha uma pesquisa no Havaí. Então, no meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir para o Havaí e vir para o Brasil, ir para o Havaí e vir para o Brasil. Então, foi bem cansativo, mas foi muito produtivo, quer dizer, muito contraste. Então, logo acabou, eu voltei para o Brasil. E o resultado tinha sido excelente. A gente aprendeu na Copener detalhes da entranha, por que o eucalipto cresce tanto quanto você irriga. E a resposta não é simples, todo mundo pensa, porque joga água, cresce mais. Não, tem muita coisa por trás, né? Na verdade, são 3 pontos. Aumenta a eficiência do uso da água, a primeira coisa. O segundo, muda a alocação de carbono. Por último, aumenta a quantidade de folha. São conhecimentos que vieram disso. Quando eu voltei, já surgiu a pergunta de outras empresas, mas será que na minha situação, para o meu clone, isso funciona também? A Copener era um clone em um local. E daí surgiu o projeto BEP, que 8 empresas com 8 clones pelo Brasil estudando isso. Mais 7 anos de projeto e mostramos que sim, era isso, mas aprendemos muito mais, que daí surgiu uma coisa nova que a gente estudou, que foi a dominância entre árvores, que hoje é fundamental para fazer manejo de floresta, que surgiu dessa pesquisa. Quando acabaram esses 8 sítios, veio mais perguntas e mais empresas, porque nesses 8 sítios, cada empresa usou o seu clone. Então não havia chamado de interação genótipo-ambiente. Então daí criou o projeto TEX, com 36 locais no Brasil, com 18 clones, que foi o maior projeto cooperativo que existiu de floresta, né? Com tudo isso apresentando, os americanos, algumas universidades americanas notaram e vieram conversar comigo. Uma delas foi a Carolina do Norte, e que pediu para mim visitá-los.
numa iniciativa assim de conhecê-los melhor. Eu aceitei, fui para lá, fiquei uma semana com eles, e quando voltei, eles falaram, que eu não estava para voltar, eles falaram, convidaram se eu não queria ficar lá. Porque naquela semana que eu tinha ficado lá, 5 comissões tinham me analisado, que eu nem sabia. Uma de professores, uma de aluno, e todas, e tinham feito isso com outros pesquisadores. E eu tinha sido o primeiro em todas. E se eu não queria falar, eu falei, não, eu não quero ficar aqui porque o que eu gosto é fazer pesquisa no Brasil. E daí eles falaram, não, mas ninguém está dizendo para você parar de fazer pesquisa no Brasil. A ideia é que você continue aqui e continue fazendo pesquisa no Brasil também. E aí eu achei uma grande oportunidade, até para o Grupo Monte Olimpo, porque foi um momento de internacionalização do Monte Olimpo. Eu ficando lá, eu comecei a levar 2 alunos por semestre, no mínimo 2, para os Estados Unidos e mandando alunos americanos para cá. E isso abre a cabeça das pessoas, isso e num tempo que não existia essa facilidade um pouco maior hoje de deslocamento, não existia Ciências Sem Fronteiras que surgiu depois, isso era muito lá nos primórdios. Sim. Então foi muito bom para o grupo essa injeção de potencialidade da carreira. Sim. Né? E lá eu fiquei então por 8 anos na Carolina do Norte. 8 anos, nossa. Eu só adicionar alguns pontos importantes, professor, que às vezes o pessoal não sabe a grandeza do seu trabalho, né, da sua ida lá para os Estados Unidos, junto ao Dan Binkley. O Dan Binkley, ele foi, até o ano de 2023, não sei se você sabe disso, professor, o autor mais citado da história, da carreira, na temática Ciências Florestais. Ele foi o autor mais citado da história, você acredita? Então, é uma pessoa muito diferenciada, né? Eu tive a oportunidade de fazer um período pós-doc com o Dan por causa do professor Stapp, né? Por causa do Monte Olimpo e de alguma maneira conectado ao professor Stapp. Professor, deixa eu pegar esse gancho que você falou do Monte Olimpo, mas antes de entrar especificamente que a gente quer que você depois conte a fundação do grupo, o início, né? Você falou dos projetos de pesquisa, do BEP, do projeto TEX, né, que foi tolerância de eucaliptos clonais aos estresses hídrico, térmico e biótico. Né? De acordo com o Dan Binkley também, é o maior projeto de pesquisa em florestas plantadas da história. Né? Então foi esse projeto que ele foi do Uruguai ao Amapá, né? E essa distância é de em torno de 4.000 quilômetros. Eu sempre gosto de falar, professor, que os 4.000 quilômetros é como se praticamente você cruza os Estados Unidos, você sai da África do Sul e vai até o Quênia, na África, e você sai de Portugal e vai até a Ucrânia, na Europa. Então, é um projeto que a Europa ela faz muito projeto. É continental, né? Então, professor, além dos projetos na eucaliptocultura, você, enquanto esteve na Exalc e na Carolina do Norte, você liderou vários projetos em silvicultura de espécies nativas também. Isso. Essa é outra beleza da ecofisiologia, que é uma coisa que até o grupo se beneficiou. Por quê? Quando eu entrei aqui no departamento, não havia nenhum estagiário. O professor João Simões não tinha estagiário, né? Ele já estava aposentando, ele não pegou um estagiário. Então era 0. Então logo entrei, já apareceram 1, 2 ou 3 estagiários que já começaram a trabalhar comigo, fazendo projetos, mas tudo assim, ainda pontual. Daí eu percebi, e acontecia, de muitas pessoas que trabalhavam, vinham me procurar, o professor Stapp só mexe com eucalipto. Não, a fisiologia ela é universal, quer dizer, qualquer árvore depende da fotossíntese, da fixação de carbono e da alocação de carbono e tudo mais. Então, isso abriu portas nesse estudo que eu fiz no meu doutorado. Outras empresas de outras áreas e institutos quiseram também entender mais floresta. Então, foi o pessoal do Pinus, o pessoal da Teca e o pessoal das nativas, né? Em que a gente começou a estudá-los do ponto de vista e é mais complexo em nativas, né? Então, o grande aliado nesse primeiro estudo nativo é o professor Paulo Kagiyama, né? Ele tinha um projeto com a Petrobras, e ele sentou comigo e falou, Stapp,
esse projeto ele é muito grande, a Petrobras está querendo balanço de carbono, eu nem sei o que é isso, e você ir com os seus modelos, né, você pode administrar esse projeto para mim? Eu falei, lógico. Então daí foi uma entrada muito boa, porque nós fizemos um projeto chamado, a gente chamou de Projeto Petrobras, que é um dos primeiros projetos de medir em detalhe a captura e alocação de carbono em floresta mista, né, via reflorestamento, que montamos em Itatinga e outra repetição na Companhia da Bahia. E esse projeto teve tanto sucesso que dele derivou um outro projeto chamado Biodiversidade. O de Petrobras tinha 20 espécies nativas, o de Biodiversidade eu já coloquei 120 espécies nativas, né? E você fala assim, com que dinheiro financiou o Petrobras, o Biodiversidade? O que sobrou da Petrobras. A própria Petrobras não acreditava. Ela falou assim, como é que sobrou dinheiro? Eu falei, sobrou dinheiro, eu montei outro projeto. Então é interessante que você, sabendo administrar os recursos, e tendo pessoas, né, que sabem trabalhar, que nem o pessoal do Monte Olimpo, isso é factível. Então veja, a cadeia montada sempre foi a seguinte, um projeto de pesquisa tem que ter pesquisador, que não sou só eu e meus colegas, que nem o Dan Binkley, tem que ter os alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. E a regra era, cada aluno mestrado e doutorado tem que orientar no mínimo 2 alunos de graduação. E aí que o Monte Olimpo entrava, que nem uma luva. Uhum. Então, por exemplo, você tem, vamos pegar a Ana Paula, que é uma aluna do Monte Olimpo, que adorava nativa. Vai fazer estágio com nativa. E ela hoje, e logo ela está devendo até o doutorado dela. E tem gente que gostava de eucalipto. No seu caso, vai estudar eucalipto, depois se foi para a International Paper, voltou para... Então havia espaço para todos, e acabou aquela coisa que existia. O professor Kajiyama é só nativa, o professor Stapp é só eucalipto. Não, nós dois trabalhamos juntos, é uma coisa só. E essa unicidade foi muito boa. Uhum. Ok? Não, com certeza. Gostaria de aproveitar essa pausa e anunciar e agradecer também imensamente aos nossos patrocinadores, sendo eles, primeiramente, correalizadores, o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o IPEF, e a C-Carbon USP. Na cota diamante, Envio e Bracel, cota ouro, Geplant e Earthworm Foundation Brasil, cota prata, John Deere, Paracel, Unibras, Agriflora, Mantena Florestal, Corteva e Veracel, bronze, Floragro, Idesan, Carbonext, BASF, Takahashi Consultoria, Futuragene, e subbronze, Associação dos Plantadores de Florestas do MS, Circulagem e Flora Tietê. Muito bom, Isaac. A gente agradece profundamente esses apoiadores, né, professor? Porque são eles que estão proporcionando a gravação desse podcast e a realização do evento de 30 anos. Bacana. Né? Então, pegando esse gancho, né, Isaac? O Monte Olimpo esse ano faz 30 anos de fundação. Para isso, a gente vai fazer um evento presencial em Piracicaba nos dias 18 e 19 de junho de 2026. Então, a gente convida a todos a virem a Piracicaba. Será um evento incrível de 2 dias para discutir floresta. Igual você falou, não é nativa, não é eucalipto, silvicultura e floresta, né? Então, pegando esse gancho, a gente queria que você contasse um pouco da história de fundação do Grupo Florestal Monte Olimpo. Ok. A história, eu acho que já contei para alguns e vários, mas ela é muito simples, singela. Como eu falei, eu entrei em outubro de 95, logo comecei com alguns estagiários, e acho que tinha 2 ou 3 na época, e lembro bem, já tinha passado as férias, era agosto de 96. Eu já tinha dado as primeiras aulas de manejo, e entrou na minha sala 3 alunas do curso de floresta, a Clarissa, a Carla e a Gabriela. Eu pedi para elas entrarem, falei, pois não. Professor, a gente quer falar com o senhor sobre fazer alguma coisa, fazer estágio em silvicultura, porque a gente está aqui, elas eram muito ativas, elas já faziam semeadura de viveiro, elas não paravam. Só que a gente faz as coisas sem muita orientação, e a gente queria fazer as coisas com um pouco mais de orientação. O que é importante fazer? A gente não quer ficar fazendo. E a gente faz mudas aqui, não tem onde plantar. E
E o senhor pode ajudar? O senhor tem serviço para a gente? Eu falei, serviço é que não falta. E daí, imediatamente, peguei as 3, era uma sexta-feira, peguei as 3 pela mão, peguei meu carro e fomos dar um giro no viveiro e depois fomos conhecer a área do Monte Olimpo, porque elas tinham citado que o professor João Simões tinha falado que era uma área do departamento, né? E assim começou o grupo, com 3 meninas interessadas em pôr a mão na massa. Essa é a diferença ao Monte Olimpo. Porque foi assim que eu aprendi a fazer, foi entrar no estágio e já ir, né, entrar na faculdade e já ir fazer estágio no dia seguinte. Acho que em parte foi o que eu, né, na minha infância, eu sempre vivi no sítio, nós fazendo meu pai, fazendo as coisas, mas também vem da medicina. Na medicina, e foi um dos motivos que eu desisti da medicina, porque lá, na medicina da USP, tinha uma disciplina chamada Práticas Médicas, que era de sábado. E você tinha que se apresentar na faculdade, lá no Hospital das Clínicas, 6 da manhã, e ficar o dia inteiro à disposição de uma enfermeira, um enfermeiro, no meu caso era uma enfermeira, chamada Dona Lourdes, é o nome da minha mãe, inclusive, e o que você tinha que fazer? Pôr a mão na massa, o que ela falasse você tinha que fazer, dar injeção, fazer um curativo, sob a supervisão da... Para muitos, isso foi o que estimulou ser médico. Para mim, desestimulou que eu não queria mais ser médico. Porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Como no Monte Olimpo, nós tivemos alguns alunos que preferiram outros caminhos, porque eles viram que não era bem aquilo. E é importante isso. Sim. E o mais importante é que quando você põe a mão na massa e você já faz as coisas e aprende na sala de aula aquilo, você fala, nossa, eu já sei fazer, eu já sei porque eu estou medindo isso. Então, é o mote do grupo, né? Fazer silvicultura, mas com ciência, né? Quer dizer, você aprender fazendo. Essa é a verdadeira experiência, que é o bonito do grupo. E como você comentou, o grupo, que é um grupo de extensão, ele sempre foi aberto a quem que tiver vontade de trabalhar. Então, não é só os alunos da engenharia florestal, nós tivemos técnicos que veio de outros locais, nós tivemos alunos de outras faculdades, nós tivemos americanos que vieram aqui trabalhar com a gente, quem quiser, né? Então não tem barreira de só é florestal, não, está aqui inclusive o Isaac que é agrônomo, eu sou agrônomo também. Então, a beleza do conhecimento é isso, quem quer fazer. E foi assim que surgiu o grupo. E logo a gente de 3 já viramos 6, já viramos 12. E o pico, no meu tempo, né, que eu estava aí, nós fomos 62. Havia 62 estagiários, né, dos quais 20 tinham bolsas. Veja só, 20 tinham bolsas. E as bolsas eram merecidas, porque eles tinham que batalhar pelas bolsas. E tem casos muito curiosos, né? Um que eu lembro, que era um aluno, hoje está muito bem, Marcos Vischer, né, está na História Enzo. Ele chegou e falou, professor, eu queria fazer estágio, mas acho que não vai dar. Eu falei, ué, como é que não vai dar? Não, porque o pessoal Monte Olimpo, ele trabalha de sábado, né, que vem... Eu falei, mas eu sou de uma religião que eu não posso trabalhar sábado. Eu falei, você pode domingo? Domingo pode. Então você está contratado. Pode vir, porque está faltando jeito para o domingo. Então, assim, não tem... Quem quer ver e faz, entendeu? Então, e outra coisa que eu acho muito importante destacar no grupo Monte Olimpo. Como sou aluno de todos os anos, a gente criou no grupo, e eu acho que isso que faz o grupo existir até hoje, a chamada verticalização da amizade, ou do conhecimento e tudo mais. Quando a gente, no sistema antigo, né, assim, eu conheço muito bem o pessoal do meu ano. O pessoal do meu ano, eu tenho aula junto, então eu chamo de amizade horizontal. No Monte Olimpo, como tem todos os anos, nós temos a amizade verticalizada. Então, e é uma preocupação com o mais jovem. Então, por exemplo, outra atividade no Monte Olimpo que a gente se fazia, nunca ninguém vai no campo sozinho, sempre em 2, ideal 3, mas no mínimo 2, ninguém vai sozinho. E sempre o mais antigo ensina o mais novo. Isso cria um laço de, eu confio em você porque você foi meu tutor, ou você foi meu mestre para os dias, imenso. Uhum. Então hoje, se a gente está no 30º ano do grupo, nós já temos aquele que está no grupo hoje, ele olha aquele formado há 30 anos, é o X mais 30, mas aquele que está no 30 olha para o outro como X menos 30, e é lindo isso. Uhum. E um está preocupado com o outro, não é só uma amizade. E uma coisa que me destacava, eu via no grupo umas conversas que não existiam na Exalc antes. Tipo assim, eu vou me inscrever, porque tem aqui as disciplinas optativas.
o que você recomenda aqui? Então você via conversa de colegas, não, essa não faça, essa é difícil, essa não, entendeu? Que não existia antes. Então eu acho que esse é uma fortaleza do grupo. É por isso que eu acho que ele tem 30 anos, porque vocês já são uma família, né? Quer dizer, vocês se preocupam com os que estão vindo e é muito bonito ver isso. Tá? Professor, e dá o destaque, né, que hoje o grupo possui uma associação de ex-integrantes, né, que a gente tá mudando o nome de ex-integrante para membro sênior. Perfeito. Para aquele membro, a pessoa me fala, não, eu não sou um ex, eu sou ainda parte do grupo, né? Legal. E a gente fechou a contabilidade por causa do evento de 30 anos, e são 334 pessoas que já passaram pelo grupo. Olha que ao longo dos 30 anos. Que 334. É, gente. Média de 11 por ano, né? É impressionante, né, Isaac? Professor, infelizmente o nosso tempo é curto. A gente poderia ficar um ano ouvindo histórias. O professor Stapp, Isaac, ele é mestre em contar histórias. Essa daí... Eu tava duvidando. Essa habilidade dele é até maior do que o conhecimento em silvicultura, né, professor? Contador de história. Então a gente queria encaminhar para o final, né, Isaac? Professor, agradecendo muito você e deixando aberto para você dar um recado final, algo que eu acho que tenha ligação com o grupo mesmo, o legado dos 30 anos, né, que fica aí, sendo o grupo provavelmente mais antigo do Brasil em andamento contínuo de atuação em silvicultura. Muito legal. Não, eu que agradeço e acho que, obviamente, né, que foi falado da minha pessoa, mas é toda uma estrutura, né, de colegas meus, né, que ajudaram o grupo e ajudam até hoje. O grupo está na frente, mas é o entusiasmo de vocês, enquanto jovens, que faz toda a diferença. Quando vocês chegam, em geral, careca, querendo fazer alguma coisa, e a gente fala, tem o que fazer, então acertei, vim no lugar que eu tenho o que fazer, né? E a pessoa se encaixa rapidamente, né? Então, uma historinha rápida, veio lá um carequinha, e falou, professor, eu queria fazer alguma coisa. Era a primeira reunião dele do grupo, era uma quinta-feira. E a gente tinha que medir um experimento no Mato Grosso, de eucalipto citrodora. Eu falei, olha, já tem um aluno que vai medir, quer fazer inventário, preciso de um ajudante. O carequinha levantou a mão, isso é mesmo, você vai. Então veja, alguém que está na primeira semana de aula na Exalc, no primeiro fim de semana ele está indo para o Mato Grosso, com um colega aprender a medir árvore. Isso faz a diferença na vida dele. Esse aluno nunca mais saiu do grupo, e continua aí, deve estar no ZES, porque passa a amar a profissão. Então, eu acho que o entusiasmo do grupo vem dessa juventude, né? Que todo ano está entrando, é um contínuo. E é isso que vocês têm que manter. Como cativar o jovem a entrar no grupo e ver o potencial que tem. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E agora agradecer, fazer o nosso fechamento. Foi um grande episódio para esse início aí dos podcasts, uma ótima primeira edição. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.